Eu já tentei gravar esse vídeo algumas dezenas de vezes e continua sendo difícil, como se fosse a primeira vez que eu estivesse gravando, porque é um vídeo que eu não queria fazer. Eu já tinha roteiro pronto, eu já tinha material pronto, tudo gravado, faltava só gravar. Do vídeo novo desse mês, claro, um vídeo mais simples, afinal, ao mesmo tempo, estou trabalhando na nova review de Kingdom Hearts 1, que eu decidi refazer, pois o vídeo antigo era inassistível. Bem, esse vídeo vai ter pouca edição, afinal, eu não consigo fazer um vídeo sem edição, porque eu gosto de editar, mas. Roteiro, zero. Vai ser um vídeo bem simples. Eu não sei qual o sentimento que fica em vocês. Ontem, dia 17 de agosto, na parte da manhã, chegou a notícia de que Cenoura Bravanel, mais conhecido como Silvio Santos, infelizmente faleceu. Eu recebi a notícia através do perfil do SBT no Twitter, que postou uma nota de homenagem tanto no Instagram, como no Twitter, como em todas as redes sociais, que diz o seguinte: hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência, com muita alegria. Para nós, o Cenoura Bravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descanse em paz, que você sempre será eterno em nossos corações. Sabe, e pra mim é meio louco pensar que a minha geração, a sua, a geração de todos nós que ainda estamos aqui, né? Quer dizer, nem todos nós, afinal, crianças nascem todos os dias. Então tem uma geração aí que não vai ver. Mas a minha geração, eu, você, a geração dos seus pais, em pensar que nós, somos a última geração que viu a maior lenda da televisão, não só brasileira, mas mundial, em atividade. Isso é loucura. Isso é muito louco. E eu digo lenda da televisão mundial porque eu não lembro de outros países existir realmente uma lenda tão grande como o Silvio Santos, sabe? Nos Estados Unidos pode ter os ídolos deles, tipo, o que eu consigo pensar, vir à mente aqui a Oprah, mas a Oprah não chega aos pés da genialidade de Silvio Santos. Talvez ele tenha mudado realmente até a televisão mundial em como fazer televisão. E outra coisa que chegou a mim, até porque não chega TV aqui em casa, não tem antena aqui, eu não vejo TV há pelo menos uns 10 anos, mas tudo bem, não tem problema. Mas chegou aqui a minha informação que todas as emissoras Globo, Record, Band, Rede TV, todas as emissoras pararam a sua programação para noticiar a morte do Silvio Santos. E você ia ligar no SBT e tava passando Scooby-Doo, desenho. Isso é algo que me faz pensar. Porque, não só porque isso com certeza seria um pedido do Silvio Santos, né, mas é estranho, porque enquanto, sei lá, Globo parou tudo pra noticiar a opinião política do Silvio Santos, que não sei o quê, pra polemizar em cima, ficar de sensacionalismo, o Luiz Bate, eu odeio esse cara, é um dos caras mais asquerosos do universo. Mas, sem querer pesar o clima ainda mais, mas só ficam de sensacionalismo e tudo mais, enquanto no próprio SBT tá transmitindo desenho. E... bom, isso me faz lembrar do que o Silvio Santos disse uma vez. Claro, isso foi repetido, e eu tô aqui com o tweet em mãos, pelo Peter Jordan, o nosso realmente verdadeiro imortal. Tá, sem piadinhas, mas
pelo Peter Jordan, do Ei Nerd, talvez você conheça, que ele postou o seguinte, abre aspas, todas as emissoras noticiando a morte de Silvio Santos e o SBT passando desenho. O próprio Silvio disse uma vez, o SBT não vai deixar de exibir desenhos animados, não. Não me interessa se estou perdendo dinheiro nas manhãs, porque, para mim, exibir desenhos é uma obrigação para com as crianças. O SBT não está aqui só para fazer dinheiro, tem outras coisas envolvidas. Entenderam? Fecha aspas. E realmente, porque eu lembro lá em 2012 que foi criada uma lei, que perdura até hoje, é um absurdo, né? Que proibia comercial de brinquedo em TV aberta, porque isso poderia influenciar as crianças e deixar elas com vontade. Então, meio que comercial para brinquedo na TV aberta, tá? Na TV fechada, foda-se. Na TV aberta foi proibido, não se exibe mais, não existe. Você nunca mais vai ver um comercial do, sei lá, Hot Wheels, Pista do Tubarão, sabe? E para todas as emissoras isso via com a falta de incentivo de mostrar desenho, tipo, nossa, pra que eu vou transmitir desenho sendo que não tenho que anunciar? Pô, não faz sentido do nada parar o desenho pra transmitir comercial de carro. Não faz sentido. Então todas pararam. Menos o Silvio. O Silvio passava o Bom Dia e Companhia até dizer chega. Ele acabou, mas hoje em dia tem o Sábado Animado. E ontem foi sábado. E o sábado não tem jeito. O sábado é das crianças e é isso, né? Não tem jeito, né? E é importante, porque, como ele disse, ele não tava fazendo televisão pra ganhar dinheiro. O dinheiro era só uma consequência. Ele já tinha zerado a vida. Então, mesmo que ele até fosse perder dinheiro, ele ia deixar o desenho passando nas manhãs. Porque, por mais que você não pense nisso, mas a realidade é essa, a internet não é uma realidade para todo mundo. Ainda tem 50 milhões de pessoas, mais ou menos, que assistem Globo e 1 milhão que assiste SBT. Por quê? Porque a internet não chega para todos. Internet, lá para 2010, era, se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errado, em 2010 era 25,6% da população brasileira inteira que tinha internet. Seja de escada, porque ainda naquela época internet de escada era uma realidade, inclusive para mim, né? Seja banda larga, que estava começando, mas 25,6%. Hoje a internet chega a mais ou menos 80, 81% da população mundial, mas ainda... Mundial não, da população brasileira, perdão. Mas ainda assim, os mais ou menos 20 e tantos por cento que falta é muita gente. Somos 200 e tantos milhões de habitantes. 20% de 200 milhões é ainda coisa pra caramba. Então, muita gente não tem acesso à internet. Não tem acesso a, sei lá, ligar uma Netflix e ver One Piece, por exemplo. Não tem acesso. O único acesso que ela tem é TV. Liga a TV, vê um jornal hoje. Liga a TV, vê um programa do Faro. E no caso das crianças, o único canal de TV que é realmente legal, realmente interessante pra elas, SBT. Que passa, né, até hoje. Desenhos. E engraçado que ontem de manhã tava passando Scooby-Doo. Clássico. Um desenho que já foi reprisado lá dezenas de vezes. Provavelmente o episódio que estava passando era mais uma reprise. Mas que todas as vezes que você fosse ver era sempre legal e você sempre ria das piadas. Você sabia o que ia acontecer, mas você ria do mesmo jeito e achava a coisa mais sensacional do mundo. Porque, de novo, é a magia do Silvio Santos. Né? É a magia do Silvio Santos. E para as crianças é importante mesmo, né? É importante. A melhor lembrança que eu tenho de SBT era mais ou menos 2010, 2011. Acordar de manhã, lá pelas 9 da manhã, pegar um pão com margarina, ligar a TV e ver Tom e Jerry nas manhãs. E era
a coisa mais sensacional do mundo, porque Tom e Jerry era hilário, era incrível. Pegar um pão, colocar margarina, pegar um Nescau, olhar pra fora com aquela neblina, aquele friozinho de 14 graus. Mas chegar no sofá, se enrolar nas cobertas, ligar a TV e ver Tom e Jerry até chegar a hora do almoço. Essa é a principal lembrança que eu tenho com o SBT. E isso não seria possível se não fosse o Silvio Santos. Porra, tá sendo difícil gravar isso aqui, tá? Tá sendo difícil, viu? Mas eu quero fazer o quê? Isso eu não sei pra vocês, porque eu ainda não tô com um canal grande o suficiente pra poder fazer métrica de público, por idade, por gênero, sei lá. Eu não sei qual a idade de vocês, mas pra mim, Silvio Santos marcou não só a minha infância, mas minha adolescência também. Porque, bem, é óbvio que eu coloquei uma gameplay de fundo nesse vídeo pra não ficar uma tela preta chata e... enfim. Mas a gameplay desse vídeo é de Injustice por um motivo. Bom Dia e Companhia era um programa que passava nas manhãs do SBT todos os dias e, claro, era um programa mais de entretenimento mesmo, porque era um programa de jogos com a criançada. O pessoal ligava lá, fazia uns joguinhos e girava a roleta e o Yuji fazia a rima dele pro pessoal ganhar PlayStation 2, PlayStation 3. Eu nunca vi ninguém ganhando PlayStation 2. Mas, ao invés de comerciais e propagandas, nos intervalos do Bom Dia e Companhia, eram desenhos animados que por ali passavam. E um dos desenhos que mais se reprisavam, pelo menos na minha memória, era Liga da Justiça Sem Limites. Eu sou fã de quadrinhos hoje. Desde DC, Marvel, Batman, Homem-Aranha, X-Men, meu grupo de super-heróis favorito, por causa de Liga da Justiça Sem Limites e X-Men Evolution, que eu tenho certeza que deve estar sendo reprisado até hoje, mesmo depois do fim do Bom Dia e Companhia e tendo só o sábado animado. Bem, eu não assisto mais TV. Aqui em casa não tem nem antena que pegue sinal, mas SBT sempre dá pra ver alguma coisa, sempre. E Silvio Santos é alguém que... Bom, eu não estaria fazendo esse vídeo... Não estaria aqui, vocês não estariam me vendo se não fosse o Silvio Santos. Porque, de certa forma, acho que pra todo mundo que cria conteúdo na internet, de comunicação, né? Meio que tem o Silvio Santos, pelo menos em alguma instância, como inspiração. Porque mesmo que, por exemplo, a Globo com o Boni, ou até TV Tupi, ok, dessa vez eu não digo que eu entreguei a idade, mas digo que eu entreguei o meu nível de conhecimento sobre TV brasileira. Por mais que sejam meio que esses dois os pioneiros, nenhum canal de TV fez a TV brasileira ser do mesmo jeito sem ser o Silvio Santos. Eu não sei como dizer isso. Só o Silvio Santos fazia uma TV brasileira realmente, na minha opinião, boa. Porque ele entendia de entretenimento, não de negócios. Ele era um dono de televisão, mas entendia muito mais de entretenimento. Sabe, o sentimento que me fica sobre o Silvio Santos agora é o mesmo sentimento que ficou quando
Akira Toriyama também morreu no início desse ano. Eu não fiz um vídeo sobre, porque aquilo primeiro que me pegou. Eu comentei na última live que eu fiz, eu não faço live há um bom tempo, pois a última live que eu fiz foi no dia que veio a notícia da morte de Akira Toriyama. Mas dessa vez é diferente, eu não faço live, eu não pretendo voltar, ainda tem muitos dilemas, sei lá, eu tenho que pensar se eu volto ou não. Mas o sentimento que me ficou é que eu perdi um parente. Porque, querendo ou não, ele entrava na minha casa, na sua casa, na casa de todos os brasileiros que viam. Porque, através dos programas dele, a mensagem dele que ele gostava de passar para as pessoas era passada. E dessa forma ele entrava na casa das pessoas, como se fosse um conhecido, um amigo da família. Veja como quiser, sabe? E perder alguém assim é difícil, sabe? Mas no meu caso é um pouco diferente. Porque por mais que o sentimento de tristeza fique, eu não fico chorando, eu não fico me lamentando, eu fico na minha, porque eu não gosto de ficar falando sobre minha vida, mas algo importante é o seguinte, que eu aprendi, não digo da pior maneira possível, mas eu tive pra mim uma figura na minha família que não era como um pai. Afinal, ele era, bem, enfim, além de meu pai. Mas sim como um mentor, um mestre. Alguém que estava ali para me ensinar. E quando ele se foi, eu acho que aquilo me fez aprender uma grande e importante lição. Eu entendo quem possa me criticar nos comentários, fiquem à vontade, enfim. Eu entendo quem fique chorando, mas a lição que essa pessoa me passou é a seguinte. Eu entendo que o sentimento de tristeza fique, que você fique chorando, mas... Sabe, por que você fica chorando? Porque aquela pessoa é importante pra você. Se aquela pessoa é importante pra você, você era uma pessoa importante para aquela pessoa. Onde quer que aquela pessoa esteja, ela está te olhando. E em vida, ela não ficava feliz ou não ficava de bem consigo mesmo vendo uma pessoa importante para ela chorando, triste, angustiada, enfim. Então, aquela pessoa que se foi está em algum lugar te vendo chorar porque ela partiu. Você tem certeza que ela ficaria feliz ou, no mínimo, de boa consigo mesmo vendo alguém importante para ela chorar? Eu acho que não. Então, desde lá, eu evitei ficar chorando, ficar me lamentando, enfim, sobre a morte de qualquer parente ou pessoa importante para mim. Porque, como eu disse, se aquela pessoa é importante para mim, eu era importante para ela. E em vida ela não gostava que eu ficasse chorando. Então por que seria diferente na partida dessa pessoa, não? Pois é. E no caso do Silvio Santos, no caso do Akira Toriyama, por mais que a gente nunca tenha se conhecido, que seria impossível conseguir, sei lá, conhecer o Akira Toriyama ou o Silvio Santos, porque, não é querendo me menosprezar, mas quem sou eu na fila do pão? Não é mesmo? Mas o sentimento é que nós éramos conhecidos, parentes, enfim, algo parecido com isso. Alguém conhecido de longa data, no qual, se a gente sentasse pra, sei lá, tomar uma cerveja e conversar, sairia altos papos dali, entendeu?
Mas quando essas pessoas foram embora, eu não fiquei chorando, não fiquei... O sentimento que ficou claro era de tristeza, mas no final era de agradecimento. Pois se não fossem pela existência... Se não fosse pela existência dessas pessoas, nós não teríamos conhecido grandes obras, mensagens importantes não teriam sido passadas para nós, nós não teríamos nos divertido tanto na nossa vida e tirado boas risadas. Por exemplo, eu acabei de falar do Akira Toriyama, mas eu acredito que Silvio Santos foi um pouquinho mais importante. Afinal, no SBT, foi o primeiro lugar, pelo menos que eu me lembre, que passava Dragon Ball. Não, não era o Dragon Ball Z, mas sim o Dragon Ball normal. O Dragon Ball... Dragon Ball. O Dragon Ball criança, que a minha mãe tanto adora e é o desenho favorito dela, ainda mais que Dragon Ball Z. Dragon Ball Z é o segundo favorito, o primeiro sempre será Dragon Ball. Sabe? E lá passava Dragon Ball, sim, com a dublagem da Gota Mágica. A primeira dublagem. E, sabe, era legal. Era bacana. No SBT, que a gente via, como eu disse, X-Men Evolution, a gente via Liga da Justiça Sem Limites, a gente via Scooby-Doo, pra muita gente. Lá também passava... Como eu disse, Dragon Ball, passava Naruto lá. Se você é fã de Naruto hoje, é porque passou primeiro no SBT. Enfim. Lá foi feito a infância de muita gente. Chaves! Eu duvido que alguém conheceria Chaves. Eu duvido que alguém conheceria Chaves hoje, se não fosse o Silvio Santos. Eu duvido muito. Duvido mesmo, tá? E Chaves marcou não só uma geração, mas várias gerações. Nos anos acredito eu, né? Não tenho essa informação de cabeça, mas logo no final dos anos 70, acho que quando Chaves já tinha acabado, né? Chaves tinha chegado no Brasil e foi dublado pelo próprio SBT. O cliente era o SBT, né? E marcou a geração dos anos 80, dos anos 90, dos anos 2000, dos anos 2010 e continua marcando até hoje. É surreal pensar isso, porque Chaves marca gerações até hoje. Eu tenho certeza que vai marcar as próximas gerações que virão. É engraçado, não digo que é engraçado, mas é louco saber que se não fosse a genialidade do Silvio Santos, nós nem estaríamos aqui conversando, ou nós não teríamos conhecido obras incríveis e que marcaram gerações e que trouxeram mensagens tão importantes, sabe? Antes que alguém fale que eu tô fazendo esse vídeo pra farmar em cima ou ganhar dinheiro, não. Meu canal não é monetizado e ele vai demorar muito pra ser monetizado. E talvez eu nem queira que isso aconteça. Porque para ser monetizado no YouTube você precisa cumprir uma de duas metas. A primeira seria você chegar a 1000 inscritos e todo vídeo, ter pelo menos 10% desses inscritos transformados em visualizações. E claro, 4.000 horas assistidas. Certo? A outra opção é fazer, se eu não me engano, 10 milhões de views em shorts. E shorts eu não vou fazer. Nunca. Ai, mas é pra ganhar dinheiro, mas pra fazer um conteúdo enquanto você está produzindo vídeos grandes pra manter as pessoas... Não, eu não vou fazer. Porque eu tenho a filosofia, e de novo, graças ao Silvio Santos, não acredito nisso. Eu tenho a visão de mundo que se uma coisa é boa pra mim e é boa pro meu público, eu vou fazer.
Se uma coisa é boa pra mim, e não é boa pro meu público, eu não vou fazer. Se a coisa não é boa pra mim e não é boa pro meu público, é óbvio que eu não vou fazer. Sabe? E shorts é uma dessas coisas. Shorts seria bom pra mim. Pra eu conseguir a monetização rápido. Pra eu conseguir deixar conteúdo rolando enquanto eu produzo vídeos importantes como Kingdom Hearts 1, a review de Kingdom Hearts 1. Mas isso não é bom pro meu público. Por que que não é bom pro meu público? Isso faz mal. Faz mal pra cabeça, porque se você entra na área de shorts do YouTube, é difícil você sair de lá. Sabe? A maioria das pessoas entra lá e fica vendo vídeo. Até hoje eu não consigo chamar shorts de vídeo. É shorts, não é vídeo. Vídeo é isso que você tá vendo. Vídeo deitado, grande, tela grande, não vertical. É um outro tipo de conteúdo. Mas que, na minha opinião, faz muito mal. Porque as pessoas veem shorts de determinados conteúdos e vão rolando pra baixo a tela. E o conteúdo que ela acabou de assistir nem entrou na cabeça dela, entrou e saiu. Sabe, aquela clássica que as nossas mães ficavam falando pra gente: entra por um ouvido e sai pelo outro, sabe? Cabeça de vento. Então, é o que acontece nos shorts, né? Entra por um ouvido e sai pelo outro e a pessoa não pega a informação. E é assim, e fica assim durante as próximas horas. A maioria das pessoas que ficam vendo TikTok, que ficam vendo shorts, esse tipo de coisa, deitam na cama, por exemplo, e vão ver esse tipo de conteúdo antes de dormir. Eu vou ficar os próximos 10 minutinhos. Quando vai ver, ficou as próximas 4 horas. E eu digo 4 horas sem parar. Entende o que eu quero dizer? Então, eu não vou fazer. Shorts é o tipo de coisa que eu não vou fazer. Não interessa o quanto tu me fala: não, mas faz. Não vou fazer. Não vou fazer. Mas quando seu canal tiver 1 milhão de inscritos... Não vou fazer. Não vou fazer. Sabe? Porque isso não traz alegria. Isso é só entretenimento barato. E Silvio Santos ensinou pra mim que, sabe, se for pra fazer entretenimento barato, nem faça. Porque Silvio Santos, veja, ele não era dono de televisão. Ele era animador de programas. Todos os programas que Silvio Santos fez, ele não era só o apresentador. Ele era o animador do programa, é o que dava alegria pro programa. Não tinha um programa do Silvio Santos que fosse, sei lá, sério ou triste. Era sempre programa com leveza, com alegria, sabe, com muitas cores vibrantes, com música, plateia, brincadeiras, porque quando o Silvio Santos ia fazer um programa, ele não queria só ganhar dinheiro. Porque, bom, ganhar dinheiro é uma consequência, é uma consequência do trabalho dele. Ele queria animar as pessoas, sabe? Às vezes a pessoa naquele domingo ou naquele dia tava tendo um dia ruim, sabe, talvez no trabalho acabou passando por um dia estressante, mas de noite tinha o programa do Silvio Santos e aquilo animava aquela pessoa de tal maneira, porque Silvio Santos sempre foi alegria, sempre música, cores vibrantes, brincadeiras, piadas do Silvio Santos. O Silvio Santos sempre alegre, sempre alegre. Eu nunca vi o Silvio Santos abatido, eu nunca vi o Silvio Santos, sabe, nunca vi o Silvio Santos de mau humor. Mesmo na velhice, no fim da vida, ele sempre, quando aparecia, sempre aparecia alguém muito alegre, alguém cheio de vida, cheio de energia, sabe? Não parecia que ele estava cansado, que ele estava debilitado, que ele estava abatido, não, sempre com um ar jovial, porque mesmo com seus 90 e tantos anos, infelizmente partiu com 93, parece que o espírito dele sempre foi de um jovem de 20 e poucos anos, sabe? Leve, alegre, sabe?
Eu não sei se vocês entenderiam. Sabe, meu mentor, ele partiu dessa vida também, só que um pouco cedo, na minha opinião. Mas ele já estava ficando velho, mas o espírito dele sempre foi de alguém muito jovem. Muito jovem. Ele poderia estar velho, mas parecia que todo dia ele tinha 20 a 25 anos, todo dia. Aquela jovialidade, aquela força de vontade, aquela animação, aquela vontade de querer viver de alguém que tem 20, 25 anos. Sabe? Alguém que pensa que ainda tem muito a fazer. E o mundo tá aí pra gente curtir. Eu não sei se vocês entenderiam, mas antes de eu finalizar com uma singela mensagem, eu queria dizer que sim, 20 e tantos minutos de vídeo e isso não foi roteirizado. Tudo isso que eu acabei de dizer foi tudo que acabou saindo da minha cabeça e eu acabei dizendo. Eu só queria dizer essa curiosidade. Sabe, a última coisa que eu lembro do Silvio foi um vídeo edit de alguém em que ele mostrava algumas falas importantes de alguns momentos dele na televisão, desde antigamente até agora. E eu queria finalizar com essa mensagem, sabe? Porque eu acho que é importante, sabe? Eu não nasci dono de televisão. Eu fui dono de televisão porque os donos de televisão fecharam as portas para mim. Quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela. Eu não nasci dono de televisão. Nasci animador de programas. Continuaria sendo animador de programas se os homens não fossem tão vaidosos, tão poderosos. Sou um homem vaidoso pela minha condição de animador, mas não quero ser um homem poderoso. Sou poderoso na minha consciência. Realmente eu costumo ter mais vitórias do que derrotas por uma razão. Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quando o ser humano não está com a razão, Deus é o juiz e o demônio é o advogado de quem está sem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal. Não teríamos razão para viver, mesmo que esta vida termine no pó. Não teríamos nenhuma razão para viver se o mal vencesse o bem.